Sejam bem-vindos a mais uma live aqui em meu canal. Uma vez mais, eu sou o João Pedro Bertoni, trazendo o professor Noguê. E hoje, para cumprir um prometido, professor, para cumprir algo prometido, eu me lembro de que em nossa última live, eu lhe havia pedido o seguinte: quando o senhor terminar o livro ou acrescentar as aulas ao curso Missões e Privilégios de Maria, nós vamos voltar aqui e fazer uma live. Então, parece-me que o senhor já tem as coisas, pelo menos quanto ao livro, bem encaminhadas. Seja bem-vindo uma vez mais e boa noite aos que estão nos assistindo agora. Boa noite, muito obrigado. Mais uma vez, boa noite a todos. Quer dizer, eu não tinha programado escrever o livro sobre Maria. Eu não tinha. Até que você me pressionou, foi você mesmo que me pressionou. Claro que motivado pelo ataque do Vaticano à corredenção de Maria, né? Você, motivado por isso, disse: não, o senhor tem de fazer o livro e tal, e me convenceu. Então, eu desengavetei o projeto, tá certo? E, baseado na experiência que eu adquiri com o curso Maria Puríssima, né? Eu elaborei um plano inicial da obra, ambicioso, em que eu aponto as divisões principais da obra e as dificuldades com que depararei, né? E tenho o plano de escrevê-lo até o fim do ano. Até o fim do ano. Este ano eu passarei escrevendo o livro. Será provavelmente um livro maior ainda que o Comentário ao Apocalipse, um livro de cerca de 1000 páginas, muito amplo, como você pode ver aí pelo plano inicial, e eu vou passar o ano fazendo isso, né? Eu adiei outros projetos de livro. Atenção apenas para o seguinte: o Comentário ao Apocalipse já está sendo postado no Correio, tá? Marcel já está enviando os livros. Então, logo estará à venda também no site. Eu acreditava que saísse até o fim deste ano o meu livro Pela Contra Errores, Questões de Filosofia e Teologia, tá? Que é uma reunião de estudos introdutórios meus com alguns textos novos, né? Estava programado para fevereiro, mas creio que vai sair em março, outro livro já pronto, já com as edições Santo Tomás, Marcel já mandou diagramar, chamado Da Autoridade de Santo Tomás, tá certo? Da Autoridade de Santo Tomás. Então, são 4 livros que saem quase simultaneamente. O Comentário ao Apocalipse, Questões de Filosofia e Teologia, 3 livros, perdão, e Da Autoridade de Santo Tomás, né? Mas, feito isso, e ainda há um quarto, perdão, que eu envio para a editora até meados de janeiro, que não é um livro meu. Chama-se Concílio ou Conciliábulo, né? Reflexões sobre a possível invalidade do Vaticano II. É uma coleção de artigos impressionante de 2 autores do jornal Sissinono, italiano, né? O padre Nitolia nos autorizou a publicação. Já foi traduzido pela Virgínia, ao português. Eu estou corrigindo a tradução, fazendo a edição necessária e vou fazer um estudo de apresentação. Porque entre esta maravilha que foi escrita em 1999 e hoje nós tivemos o Caldeirão com a candeia debaixo do alqueire. Então é preciso reunir as duas coisas num só conjunto. É o que eu pretendo fazer no estudo, na introdução, na apresentação do livro, né? Eu pretendo, então, terminar isso até meados de janeiro, entregar a Contra Errores e depois, sim, me dedicar completamente ao livro de Maria. O título do livro é Missão, não Missões.
Missão e Privilégios de Maria. Porque, na verdade, a missão de Maria é uma só, que é ser mãe de Deus, Theotokos, né? É ser mãe de Deus. Essa é a missão dela. Tudo mais, incluindo os privilégios da Imaculada Conceição, a corredenção, né? A mediação universal, tudo isto decorre do fato de ela ser a mãe de Deus, né? Este é o principal, é a missão dela e seu principal título, Theotokos. Tudo mais decorre disso. Por isso é que o título é Missão e Privilégios de Maria, né? Não vai ser um livro fácil de escrever, eu vou concentrar absolutamente. Além disso, eu só gravarei as aulas do curso do comentário à Suma Teológica. É a única coisa que eu farei, além de escrever o livro e gravar videozinhos para o YouTube, nada mais, né? Já dispensei traduções, já dispensei convites para escrever este ou aquele livro, esta ou aquela apresentação, porque eu vou precisar de concentração máxima, a mesma que eu tive para terminar o comentário ao Apocalipse, né? Com uma diferença. A diferença é que já há uma bibliografia muito coesa em torno de Maria, né? Como vocês poderão ver aí, o link está na descrição do vídeo, no plano do livro, eu ponho os autores em que eu me fundo ou com que disputo, sobretudo, não é isso? E há uma literatura muito abundante, fácil de seguir, muito diferente do Apocalipse, porque o Apocalipse é um caos. Cada um chuta para um lado, etc. Não. Quanto a Maria, há uma certa uniformidade entre os teólogos, mas eu exatamente escavei nas dificuldades. Ou seja, lendo esses teólogos todos, eu extraí as dificuldades que eu tenho de resolver. Se você me permite, eu vou ler um pouco esse plano inicial. Se vocês quiserem acompanhar-me, é só entrar aí no link, tá? Então, só para começar dizendo quais são os autores em que eu me baseio, sobretudo, ou com que disputo, sobretudo. Mas, antes, há uma grande citação aí do tomista Francisco Morgou, né? Em que ele explica que, diferentemente dos outros autores, Santo Tomás é o único que, ao tratar de Maria, não se faz um pouco poeta também, né? Ao contrário, ele mantém aquela linguagem dele, seca, científica, e eu pus essa citação de Morgou justo para dizer que eu faria a mesma coisa, né? Faria a mesma coisa. Não se espere em meu livro as belezas poéticas de um Santo Afonso Maria de Ligório ou de São Luís Maria Grignon de Montfort, ou de São Bernardo, ou de São Boaventura. Não, eu nem o saberia fazer, né? Este livro é um livro essencialmente tomista, conquanto eu vá disputar também com Santo Tomás, como se verá. Então, os principais autores, aqueles em que eu mais me baseio, ou contra os quais eu mais disputo, são São João Crisóstomo, São João Damasceno, Santo Agostinho, São Jerônimo, São Bernardo, Santo Alberto Magno, o seu livro Marial, é famoso, São Boaventura, Santo Tomás de Aquino, né? Duns Scott, São Bernardino de Sena, São Tomás de Vila Nova. Este eu não o tinha lido até que, há umas semanas, o Leonildo me mostrou o livro de sermões de São Tomás de Vila Nova sobre Maria, e eu os li e já incorporei ao livro, né? O Cardeal Caetano, grandes contribuições, Francisco Soares,
com quem disputo muito, mas também de que aproveito muito, Santo Afonso Maria de Ligório, São Luís Maria Grignion de Montfort, indispensável, o próprio Francisco Morveau, o mais importante de todos para mim, que é Merkelbach. Né? Para mim, é o mais importante de todos. Edouard Higon, também com um livro, La Mère de la Grâce, A Mãe da Graça, um livro espetacular. Garrigou-Lagrange, também contribuição fundamental. O inescapável Ruskin, Gabriel Ruskin, né? O meu curso Maria Puríssima se fundou muito em Ruskin. Agora não, é bem mais amplo. E um livro que eu traduzi para a editora Pinos, né, de Pier Carlo Landucci, né, sobre muito interessante e de que me vale em algumas passagens. Né? Claro que eu também me fundarei na liturgia e, antes de tudo, no magistério autêntico da Igreja. Né? No livro se citarão abundantemente as fontes. Então, só para vocês terem uma ideia, assim, por alto, né? Há um proêmio, um prólogo, que explica o livro e diz que ele é essencialmente tomista, né? Depois vem os preâmbulos, que é uma das partes mais difíceis, que é a Mariologia. Aí estão as dificuldades que resolver, né? E neste também eu aponto as dificuldades da biografia de Nossa Senhora, tá certo? Não são poucas, 4 ou 5 de gravidade grande que tem reflexo na coisa. Mas vejam que na letra A aí, eu não dou a Maria, a vida de Maria, o mesmo lugar que Santo Tomás dá a vida de Cristo na Suma Teológica. E eu explico por quê. Depois, o principal de Maria Santíssima, que é a sua missão materna. Né? Aí eu vou falar da eleição e predestinação de Maria Santíssima. Né? Numa passagem, eu disputarei com São Luís Maria Grignion de Montfort, né? E em outra, com Dan Scott Soares e Ruskin. Depois vem o capítulo da Theotokos, né? Em que eu trato, entre muitas outras coisas, todas essas são dificuldades. A doutrina da animação diferida e da animação imediata. Aqui eu vou contra. Vou disputar com São Bernardo, Santo Alberto Magno, São Boaventura e o próprio Santo Tomás. E, por outro ângulo, com Dan Scott, né? Mas mostro também as más consequências teológicas da doutrina da animação diferida. Aí tem todas as dificuldades. O capítulo 3 é sobre Maria, a nova Eva e consorte do Redentor. Né? Aí, nesta parte, eu trato algo que eu tratei inicialmente no comentário ao Apocalipse, que é o que eu chamo símbolo sintético, tá? E que se pode ver também no caso de Maria, e eu volto aqui à questão da mulher vestida de sol, que aparece no Apocalipse. Em decorrência de ser a Theotokos, a mãe de Deus, é que se dão os privilégios de Nossa Senhora. Primeiro, da santidade, da Imaculada Conceição, agora contra a multidão. Vejam, foram contra a Imaculada Conceição Santo Anselmo, São Bernardo, Pedro Lombardo, Alexandre de Hales, Santo Alberto Magno, São Boaventura, Santo Tomás, Egídio Romano, Henrique de Gante, Caprelo e o cardeal Caetano, além de muitos outros tomistas. E vários hereges e etc. Bem, eu tenho um discurso para dizer se, de fato, Santo Tomás negou a Imaculada Conceição. Aqui eu me volto contra muitos tomistas que querem negar que ele tenha negado a Imaculada Conceição, quando negou. Falo da concepção e gestação de Maria, etc., e chego à impecabilidade da Mãe de Deus.
né? E, antes de tudo, se a impecabilidade de Maria se diz simpliciter, de modo absoluto, né? E, quanto à impecabilidade, há que tratar os erros não só de Lutero e Calvino, mas também de Tertuliano, de Orígenes, de São Cirilo de Alexandria, de São João Crisóstomo, de Teofilacto e de São Basílio, né? Eles erraram nisto. É uma questão árdua, que é se Maria Santíssima gozou de impassibilidade física, né? O capítulo 3 é se Maria foi imune à concupiscência, em latim, fomes peccati, tá? Fomes de pecado. Há 4 sentenças acerca desta questão. Eu tenho de decidir-me, né? Será que eu me decidirei por uma das 4 ou darei uma quinta? E pergunto-me se nessa questão a bula Inefabilis Deus, que é a bula da Imaculada Conceição, nos ajuda. O capítulo 4 da plenitude de graça de Maria Santíssima, né? E aqui é que eu vou dar a definitiva posição de Santo Tomás. Há uma distinção complexa entre plenitude de graça absoluta de eficiência e de influência, plenitude relativa de preeminência, de abundância, de repugnância, de redundância, e plenitude relativa de mera suficiência, né? E é preciso examinar aqui a terminologia de Santo Alberto Magno, de São Boaventura, de Santo Tomás, né? Depois, o capítulo 5º, que é da plenitude de graça de Maria em comparação com os anjos e os santos. E aqui eu me baseio num princípio central de Santo Tomás. Quanto mais algo se aproxima de seu princípio em qualquer gênero, tanto mais participa do efeito desse princípio, coisa que nós vemos, por exemplo, na 4ª via de Santo Tomás para provar a existência de Deus, né? Depois, no capítulo 6, é do modo, como e da causa, porque Maria atuou, obrou naturalmente e sobrenaturalmente, né? São Bernardo diz essa bela frase: somente nela estava a fé da igreja durante aquele tríodo, o tríodo da morte, né? E enquanto todos vacilavam, ela não perdeu nunca o que concebeu pela fé, nem a fé que recebeu de Deus, e esperou com uma esperança certíssima a glória do Senhor ressuscitado, né? Há um discurso sobre um opúsculo interessantíssimo do cardeal Caetano, de Spasmo, né? Que concorda com certos mandatos da Inquisição que condenavam a doutrina de que Maria teria desfalecido de dor e de desespero diante da morte do filho, né? E aí tem imensa, é a maior parte, talvez, quanto a dúvidas, né? O mais importante aqui me parece esse excurso, que é do merecimento de congruo e do merecimento de condigno. Quem usou essa expressão mais notoriamente foi São Pio X, na sua magnífica encíclica, mas há um dominicano, Pedro Arenillas, um espanhol, que diz que, além do mérito de congruo e de condigno, há um mérito de condigno chamado escondignitate, inferior ao primeiro, mas superior ao simples mérito de congruo. Eu vou analisar isso. Bom, capítulo 6, nada fácil de resolver, que é da perfeição e da integridade corpórea de Maria, né? Tem também, claro, a virgindade corporal de Maria antes do parto, durante o parto e após o parto, né? Mas uma das coisas mais difíceis é quanto a Maria no ventre de sua mãe, né? Há doutrinas bem antagônicas quanto a isso. Também eu encararei. Vejam a quantidade de dificuldades que suscita esta parte.
é talvez a maior, né? Bom, depois disso, eu me pergunto também por que e em que sentido padres como Santo Atanásio, Santo Ambrósio e Santo Agostinho atribuem a ressurreição gloriosa unicamente a Cristo, e se com isso negam sua conveniência a Nossa Senhora. Tá? É claro que aí está a discussão se ela morreu ou não, se ela teve a famosa dormição ou não. E se morreu, morreu de quê? Muitos dizem de amor. É suficiente essa fórmula? Né? O capítulo 7 é da bem-aventurança e da realeza de Maria. Está errado aqui. Não, agora é a parte 4. É das prerrogativas de Maria com respeito aos homens. Aqui é que entra toda a dificuldade relativa à mediação de Maria e à corredenção, que são coisas correlatas, são coisas que estão intimamente ligadas. Né? Há que estudar a doutrina de Eduard Higon e outros tomistas de que Maria seja causa instrumental na aplicação das graças. Mas há algo anterior, de não fácil solução, o que é a graça. Né? Ou seja, é esse discurso 2 aí. Se a graça é criada de nada, ex nihilo, ou é eduzida da potência obediencional de nossa alma. Segundo isto, a solução quanto à distribuição das graças por Maria será X ou Y. Mas aqui eu me basearei centralmente, não lateralmente, centralmente, no dito por Ruskin, e que eu repito desde o curso Maria Puríssima. Ou seja, a redenção redentora de Cristo é principal, suficiente, independente e necessária, enquanto a corredenção, ou seja, a corredenção de Maria, é secundária, insuficiente por si, dependente ou subordinada e só hipoteticamente necessária. E termino o livro com 2 partes, a 5 e a 6. A 5 é de nossos deveres para com a Mãe de Deus, do culto à Virgem Maria, do Rosário em especial, e trato a questão de se a devoção a Maria é indício ou causa de eleição ou salvação. Né? Vejam que muitos teólogos dizem que sim. Né? E a última parte é Maria Santíssima e os últimos tempos, em que eu volto à questão da profecia de Fátima, né? E faço uma ponte entre meu comentário ao Apocalipse e Maria. É este o plano. Vocês podem ver, João, que é um plano bastante ambicioso, tá certo? Bastante ambicioso. Vai demandar de mim concentração e esforço máximo, né? Razão porque eu até, às vezes, poderei deixar de gravar vídeos para o YouTube e tal, porque quando se entra numa coisa dessa, você fica absorvido completamente, né? Como eu fiquei com o comentário Apocalipse. Mas aqui, o comentário ao Apocalipse, eu tinha, apesar de ser mais difícil que o livro sobre Maria, como eu já disse, eu, no entanto, tinha mais certezas do que tenho agora com relação a Maria. Agora eu tenho de resolver mais dificuldades. Eu sei que este ano vão lançar-se N livros sobre Nossa Senhora. N livros, não se duvide. O que o Vaticano fez vai implicar que muita gente lance livros, relance livros de São Bernardo, de grandes teólogos, etc., mas ainda assim eu me mantenho no meu projeto, né? Porque creio que seja uma síntese bastante abrangente de todas as dificuldades que se suscitam em torno de Maria. Tá? Vamos ver se eu serei bem-sucedido. Vou rezar muito para isso, obviamente, mas é a tarefa minha deste ano. Né? Com isso, eu adio os outros livros que estavam programados, né? Cujo título, eu confesso, neste momento me esqueço, mas eu tinha um livro programado que eu adiei. Eu adiei tanto que até esqueci. Eu vou me dedicar completamente a este livro.
eu pretendo não deixar nenhuma dificuldade sem resposta. Se a resposta vai ser correta ou não, isso é outro assunto. Mas você se lembra no curso... Você fez o curso Maria Santíssima, não fez? Não fiz. Não fez. Não. No curso, eu deixei várias questões por resolver, sem solução. Várias questões. Por exemplo, Cristo se teria encarnado ou não se Adão não tivesse pecado. Entendeu? Aí, Ruskin é contra Santo Tomás. Então, eu tenho de decidir tudo isso. Como quer que seja, eu não adulto, embora o livro vá ser essencialmente tomista, ele não é sectário, tá certo? Ou seja, quando é para criticar Santo Tomás, é para criticar Santo Tomás, quando é para elogiar Duns Scott, é para elogiar Duns Scott. Não se pode ser sectário quanto à verdade, né? Embora o livro seja essencialmente, em essência, centralmente tomista, ele não é sectário. E eu me porei radicalmente contra toda tentativa de dourar a pílula quanto a Santo Tomás, né? Quanto a Santo Tomás. Até porque ele não estava sozinho. Quanto à Imaculada Conceição, uma coisa que pouca gente sabe é que Roma, a Diocese de Roma, não celebrava a festa da Imaculada Conceição. E vocês ouviram a quantidade de grandes teólogos foram contra a Imaculada Conceição, né? Foi toda uma época, foram 2 séculos em que os principais teólogos foram contra. Apenas Duns Scott admitiu as 2 possibilidades, que haja ou não, tivesse havido ou não a Imaculada Conceição. Por um lado, ele acertou teoricamente. Por outro, ele manteve o erro dele da multiplicidade de formas substanciais. Mas tudo isso eu analisarei, sem espírito de seita. É impressionante uma coisa que eu descobri, e é muito triste isso na história da própria igreja, né? Que franciscanos adulteravam documentos tomistas e tomistas adulteravam documentos franciscanos. Tudo isso em torno de Santo Tomás negou ou não negou, ou seja, uma vergonha, né? E é coisa de que eu quero fugir absolutamente. Como é que o senhor descobriu isso? Porque eu leio 10 milhões de livros sobre Maria, né? O que eu já li aqui de Maria, e aí eu deparei com isso, né? Acusações, vejam, não é falsificação. Um lado acusa o outro de falsificar documentos. Ou seja, isso não é bom, né? Não é bom. E não me posiciono quanto a isso absolutamente. Dou as costas às acusações mútuas de falsificação de documentos, né? O que eu vou ter diante de mim é um livro de Santo Tomás em que ele nega rotundamente a Imaculada Conceição em 16 dos 18 códices que existem. Ou seja, isto em um livro. Em outro livro, ele nega. Eu traduzi o Compêndio de Teologia. O Compêndio de Teologia diz que Maria foi concebida com o pecado original. A afirmação é rotunda. Então, eu não dourarei a pílula, de modo algum, né? E esse, aliás, é o ponto mais fraco do Garrigou Lagrange no seu ótimo livro, A Mãe de Deus. Embora ele não seja tão ostensivo, ele admite certa negação e tal, mas melhor é o Merkelbach, né, que admite mesmo que Santo Tomás negou, né? Ele admite de verdade e elogia até mais da conta, ele é tomista, mas elogia até mais da conta a Duns Scott, né? O mérito de Duns Scott teve mérito, mas creio que Merkelbach exagera um pouquinho. Tudo isso eu tratarei, né? É um livro para 1000 páginas, até porque eu darei abundantes citações, né? São citações abundantíssimas. Quem fez o curso sabe que já no curso eu dava abundantes citações, né? No livro, então, eu vou inundar de citações para não deixar ponto sem nó, né? Como se diz, né? Abundantes citações
tanto das escrituras, como do magistério da igreja, como dos teólogos, né? Dos teólogos, dos padres da igreja. Eu estou diante de mim com um universo impressionante, embora, repito, não tão caótico como é o universo do Apocalipse, né? Do Apocalipse, as interpretações, as exegeses, são muito antagônicas entre si. Isso não se pode dizer tanto de Nossa Senhora, não são tão antagônicas. Elas seguem certa linha, porque todas se fundam na centralidade da Theotokos. Essa é uma unanimidade, tá certo? É uma unanimidade, São Tomás, Duns Scotus, São Boaventura, Soares, todos centram sua análise na missão principal de Nossa Senhora, que é ser mãe de Deus. Para isso, ela foi predestinada, né, para ser a Theotokos. E foi realmente a primeira coisa quanto a Maria que se decidiu no âmbito da igreja. Ela era mãe de Deus, né? Ótimo, eu vou colocar aqui um boa noite do Júnior. Boa noite, João, mestre Noguê. Salve Maria. Boa noite. Salve Maria, Júnior, tudo bem? Este é um tema árduo, hein, professor? Só pela apresentação do índice do livro dá para ver que não é um tema fácil, mas que eu tenho certeza resultará num ótimo livro. Professor, deixe-me fazer-lhe uma pergunta. Ligando o passado ao presente, houve na história da Igreja um ataque ou um desrespeito assim tão grande com Maria quanto há agora no Vaticano II, Não, ou não? Pós-Vaticano II, ou não? nunca. Nem mesmo na cisão do protestantismo. Originalmente, Calvino, Lutero, Melanchthon mantiveram certo respeito mesmo por Maria, reafirmaram a sua virgindade perpétua, né? Coisa que hoje os protestantes negam, mas reafirmaram. Não foi tanto alvo, embora sim Maria foi alvo quanto ao culto de hiperdulia. Isso eles eram contra, né? Mas eles não negaram a maternidade de Deus, eles não negaram a virgindade perpétua, né? Mas depois, sim, né? Jansenistas, quietistas, protestantes, modernistas, o ataque foi cerrado. A única diferença é que agora o ataque parte da hierarquia. Essa é que é a gravidade do assunto, né? Agora, o ataque vem da hierarquia. Já havia, até Pio XII, uma espécie de consenso entre os teólogos das mais variadas cores, tomistas, franciscanos, escotistas, sempre houve, quanto a que Maria fosse medianeira, tá certo? Sim. O que há é divergências quanto ao modo de ser medianeira, tá certo? A mediação objetiva, subjetiva é uma complicação. Bom, nisto até os tomistas discordam entre si. Sempre houve uma discussão quanto ao caráter total da mediação, mas que Maria é medianeira enquanto intercessora universal, isto é consenso. Isto quer dizer que Maria é medianeira de todas as graças, pelo menos do ângulo da intercessão, tá? Pelo menos. Quanto à corredenção, também havia certa unanimidade quanto a isso. Com certas cores aqui, menos cores acolá, mas sempre houve. Com o Vaticano II, que começou a mudar o quadro. E embora João Paulo II ainda demonstrasse grande admiração por São Maria Luís Leão de Montfort, né? O fato é que toda a doutrina neomodernista vai contra a mediação universal e a corredenção, tá certo? Só que isto, repito, isto nunca houve, partindo da hierarquia. Vejam, como eu disse, Roma não celebrava a festa da Imaculada Conceição. E São Bernardo chegou a pedir ao Papa que a proibisse. Mas nunca o Papa cedeu a essa instância. Simplesmente não celebrava, mas sempre foi livre a festa da Imaculada Conceição dentro da igreja. Então,
nunca houve ataque da hierarquia da Igreja a nada de essencial quanto a Maria. E agora sim há, tá certo? Agora sim há. O que fez Leão XIV, porque agora é fácil jogar a culpa em Túlio Fernandes, né? Sim, mas a assinatura é do Papa, né? Tá certo? O Papa é que autorizou a publicação disso. Não é mais que o desenvolvimento do raciocínio do cardeal Ratzinger ou Bento XVI, tá certo? É um aprofundamento do que disse sobre isso, sempre disse sobre isso, cardeal Ratzinger e Bento XVI. A única curva um pouco fora da coisa é João Paulo II. É um pouquinho, ele era mais mariano que os outros, mas Bento XVI era decididamente da posição que agora foi expressa no documento de Leão XIV e de Túlio Fernandes. Sim. E vejam que alguns continuistas, né, tentam dizer que a doutrina do Vaticano quanto a Maria não mudou. Não mudou. Eles dizem que continua sendo a mesma, mas houve só uma adequação de termos, né? Inclusive, eu ouvi um padre muito famoso na internet defender que isto aí foi oportuno para que houvesse uma aproximação dos protestantes com a igreja. Claro, mas é para isso. É para isso. Agora, veja, não é só que esse documento de Leão XIV e as palavras de Bento XVI ataquem uma opinião majoritária teológica. Não é isso. Embora houvesse, até Pio XII, um forte movimento, por exemplo, liderado pelo cardeal Messier, né, que era um cardeal importante, para a decretação do dogma da mediação universal, havia esse movimento. O fato é que, mesmo sem o dogma decretado, já era doutrina ordinária infalível da Igreja. Entendeu? Então, o ataque de Leão XIV e de Bento XVI é contra algo que já é infalível. E de Francisco doutrina também, ordinária infalível. E Francisco também, claro. E Francisco também. Era doutrina ordinária infalível. Como eu vou mostrar no livro, eu vou dar todas as declarações de magistério ordinário quanto à mediação, né? São Pio X não usa o termo mediação, mas é quem melhor explica, e todos os outros usaram o termo mediação. Tá certo? Pio IX, Leão XIII, Pio XI, Pio XII, Bento XV, usaram o termo mediação e corredenção. Então, isto quer dizer que já era doutrina da Igreja infalível ao modo ordinário, não ao modo extraordinário, não ao modo da decretação de dogma. Então, isto que fez Francisco, Bento XVI, Leão XIV, é um ataque a uma doutrina da Igreja, não de teólogos, da Igreja. A uma doutrina certa da Igreja, infalível da Igreja. Não é qualquer coisa. Né? Não é qualquer coisa. É um erro, é mais que erro. Tá certo? É mais que erro. Que outros deem o epíteto que quiserem, mas é mais que erro, porque ataca uma doutrina que já se incorporou ao magistério da Igreja. Sim. Mais pessoas entraram, então sejam bem-vindos. Aqueles que entraram agora, o Vitor Mesquita conosco. Salve Maria, Vitor, tudo bem? O Henderson, creio que seja assim. Boa noite, senhores, salve Maria. E o Vitor, uma vez mais, nos pergunta aqui a respeito da posição de Santo Tomás. Professor, o senhor poderia comentar algo sobre a questão de Santo Tomás ter negado a Imaculada Conceição? Santo Tomás não mudou de ideia no fim da vida? Só um minutinho, demais. Da concepção, daí não faria sentido assumir que a preservação do pecado original de Nossa Senhora tivesse dado já na concepção. Garregula Lagrange argumenta algo parecido para negar que Santo Tomás... Eu não sei se você estava aqui quando eu falei, eu critiquei exatamente Garregula Lagrange por isso. Veja, no início, quando ele era jovem ainda, 30 anos, no comentário às sentenças de Pedro Lombardo, ele afirma a Imaculada Conceição. Tá?
Depois ele duvida e, no final da vida, ele nega rotundamente. Leia, por favor, minha tradução do comentário Apocalipse, ou do Compêndio de Teologia. Leia todas as traduções que puder da Suma Teológica e verá que ele nega. Atenção, por que ele nega? Por duas razões. Uma, dizia ele, se ela nasceu sem o pecado original, a redenção de Cristo não é universal. Ele disse exatamente isto. Portanto, ela tem de ser concebida com o pecado original. Já explicarei isso melhor. Nisto, quem acerta é Duns Scott, que diz que ela, se foi concebida imaculadamente, ela foi em ordem à redenção de Cristo. Correto. Nisto, este é o mérito de Duns Scott. Coisa que nem Santo Tomás, nem São Boaventura, nem Alexandre de Sales, nem Santo Alberto Magno, nem São Bernardo, nenhum deles notou isso, porque todos eles tinham essa ideia de que se ela foi preservada do pecado original, então, se ela foi, então a redenção de Cristo não teria sido universal. E Duns Scott resolve. A outra razão por que Santo Tomás nega é pela doutrina semi-aristotélica da animação diferida. Por quê? O pecado original é transmitido pelo sêmen paterno, tá certo? Pelo sêmen. Diz Santo Tomás, quando há a concepção do embrião, este embrião ainda não é humano, ele é vegetal. E recebeu do sêmen a mancha do pecado original. Depois, ele se torna animal, ainda com a mancha, e, finalmente, quando Deus infunde a alma, aí limpa Maria do pecado original. Mas isso só, como ela era mulher, na 12ª semana. Logo, a doutrina da animação diferida implica um erro teológico. Por exemplo, outro erro teológico de Santo Tomás está no Compêndio de Teologia, está na Suma Teológica. Diz ele, as crianças, os fetos abortados até a 12ª semana, no caso de mulheres, e 8ª semana, no caso de homens, não participam da ressurreição. Isso é um erro teológico, em consequência de uma doutrina física, biológica errada. É o que ele diz aqui. O comentário dele saiu cortado, professor, então eu só vou colocar em tela de novo para que o comentário não fique mutilado. Então, são 3 partes, tá? Ele diz assim, professor, o senhor poderia comentar algo sobre a questão de Santo Tomás ter negado a Imaculada Conceição? Santo Tomás não mudou de ideia no fim da vida? Não. Segunda parte. E não havia uma razão biológica caduca por trás? Na biologia da época de Santo Tomás havia uma distinção, que hoje sabemos ser caduca, entre animatio e conceptio. Né? Sim. Conceptio. A animação não se dava no momento da concepção. Daí faria sentido assumir que a preservação do pecado original de Nossa Senhora tivesse se dado já na concepção. E aí ele termina, Garrigou Lagrange argumenta algo parecido. Pois é, mas veja, isto não... Veja, que ele se funde numa doutrina caduca, errada, não o absolve do erro. Porque quando se fala da concepção, é a formação do embrião. Senão você joga com palavras. A decretação do dogma da Imaculada Conceição é no momento da concepção. É isto, no momento da concepção. E mais, embora, repito, São Bernardo, Santo Alberto Magno, Alexandre de Sales, São Boaventura, Santo Tomás, Santo Alberto Magno, Cardeal Caetano tivessem sido contra a Imaculada Conceição, houve teólogos que tinham sido a favor. Por exemplo, São Máximo Confessor. Porque ele dizia que a animação era imediata. Tá certo? Então, é um erro. Se o erro deles se deve a um erro biológico, físico, perfeito, concordo. Mas isso não anula o fato do erro. Além do mais, existe a questão
de não entender como, se Maria foi concebida imaculadamente, ou seja, sem a mancha do pecado original, como seria universal a redenção de Cristo. São Tomás enuncia isso várias vezes, São Bernardo enuncia várias vezes, Santo Alberto Magno enuncia várias vezes, São Boaventura era mais virulento ainda, tá? E só Duns Scott acertou. Isto é o mérito dele inegável. Nisto ele acertou. Quanto à questão da embrionária, não, Duns Scott erra também porque ele tem a doutrina esdrúxula da multidão de formas substanciais no indivíduo, né? É uma doutrina esdrúxula insustentável. Mas, quanto à questão de Cristo não deixa de ser o Redentor universal, ainda que Maria tivesse sido concebida desde o primeiro instante sem a mancha do pecado original, isto não anula a universalidade da redenção. O resto é jogar com palavras. É jogar com palavras. Quem acompanha, quem conhece a briga árdua entre franciscanos e tomistas em Mil Campos entende, até porque ambos os lados exageram, tá certo? Mas hoje não há sentido que nós nos mantenhamos nessa briga terrível, entendeu? Nessa briga terrível. Como diz o padre Caldeirão tão acertadamente, no século XII e XIII não se tinha instrumentos de laboratório para ver como era o feto. Hoje sabemos que o embrião assim, o zigoto assim que se forma, já tem o genoma humano. Se já tem o genoma humano, tem alma. E se tem alma, é animação imediata e não diferida. Logo, a concepção foi imaculada não só quanto ao corpo, né? Foi preservada quanto ao corpo e quanto à alma. Eu recomendo, eu não canso de recomendar, o pequeno livro do padre Luiz Carlos Lodge, A Alma do Embrião Humano, que o Centro Dom Bosco publicou. Estava esgotado até há pouco tempo. Está esgotado, mas parece que se encontra PDF na internet. Porque a edição do Centro Dom Bosco ficou muito boa. Eu a tenho aqui. Pois é uma pena. Eles deviam relançar. Embora eu tenha mil discordâncias, como é óbvio, com o padre Luiz Carlos Lodge, ele é um continuista, ele cita João Paulo II, para lá, para cá, para lá, para cá, mas ele acertou. Ele foi o único que se debruçou sobre o assunto, munido das descobertas modernas, da biologia moderna, e elucidando essa questão. Eu lembro-me que, quando ele lançou o livro, eu tinha várias dúvidas, e lhe perguntava, e o sobrecarregava de perguntas. E ele sempre me respondeu satisfatoriamente e me convenceu perfeitamente, né? É um livro espetacular. O único senão neste livro do Padre Lodge é que ele não anota exatamente a diferença entre a função ativa do sêmen e a função passiva do óvulo, né? Ele não anota isso com suficiência, e nisso ele é um pouco caudatário da biologia moderna. Mas, fora isso, é a tese capital feita. E ele, historicamente, ele é perfeito. Ele vai mostrando os teólogos... Eu ia falar isso agora. E os filósofos também, né? Ele vai mostrando... Cita Leibniz, tá? Quem defendia isso, quem defendia aquilo. Foi com ele que eu aprendi de São Máximo Confessor e outros teólogos que defendiam a animação imediata. E ele o Padre Lodge é muito cortês com São Tomás, tá certo? Muito cortês. Ele não ao contrário, ele dá mil desculpas para São Tomás, mas não nega o evidente. Não nega o evidente. Essa disputa, há duas disputas que, para mim, são horrorosas em que se envolveram os tomistas. A primeira é essa, tá certo? É negar o óbvio. Isso parte de um pressuposto que os tomistas tinham, de uma quase divinização de São Tomás. São Tomás como inerrante. Um papa chegou a dizer, nunca errou. Tá certo? Nunca errou. Isso é nefastíssimo e só aumenta a oposição a São Tomás, e nada tem que ver com o espírito dele. Ele, como o maior dos teólogos, ele visava, antes de tudo, a verdade. Fosse essa verdade contra ele ou a favor dele.
Então, essa disputa horrorosa dos tomistas, embora os escotistas também, porque os escotistas inventaram a lenda de uma disputácio no século XIII entre Duns Scott e dominicanos pela Imaculada Conceição, e que ele teria derrotado. Saiu até um filme sobre isso. Isso é um blefe, isso é mentira. Isso é mentira. É um blefe. Isso não é comportamento digno de católico. A outra foi a disputa pela predestinação. E, claro, eu sou tomista quanto à doutrina da predestinação e combato a doutrina molinista. Mas o que houve foi uma disputa de ordem contra ordem, jesuíta contra... Isso é sectário, entendeu? Isso é sectário. Quando a própria igreja não assumiu uma posição, você não tem o direito de dizer que o outro é herético, etc. Então, você pode dizer que é adversário, mas não é herético. Então, essas posturas é que eu vou tentar evitar neste livro, né? E um exemplo disso eu aprendi com Merkelbach, né? É um tomista muito... Eu tenho discordâncias com ele, sobretudo metodológicas, mas Merkelbach é de uma lisura impressionante. Em nenhum momento ele escorrega para o sectarismo. Dá a Scott o que ele merece, dá até mais do que o que ele merece, não deixa de citar São Boaventura, não deixa, e eu pretendo imitar, seguir esta coisa, sem negar o evidente. São palavras textuais de Santo Tomás. No final da vida, no compêndio de teologia que eu traduzi, na Suma Teológica. Maria foi concebida com o pecado original. São palavras textuais. Né? Se este erro se funda num erro físico, psicológico, biológico, caduco, é outro assunto. É outro assunto. Mas acabei de dizer que eram duas as razões do erro em Santo Tomás. Nos outros, as razões eram outras. Né? Em São Boaventura, a questão era só se ela foi imaculada, então Cristo não é o Redentor universal. É a mesma opinião de São Bernardo, é a mesma de Santo Alberto Magno, e isto Duns Scott acertou. E veja que Duns Scott acertou não só contra Santo Tomás, acertou contra São Boaventura, franciscano como ele, acertou contra Alexandre de Ales, franciscano como ele. Né? Então, está na hora de essas pesquisas se centrarem na verdade, não no espírito de grupo, de seita, entendeu? Porque isso não faz bem à ciência teológica, não faz bem. Né? É preciso mostrar em que acertou Duns Scott, em que errou. É preciso mostrar em que acertou Santo Tomás, em que errou. Embora meu livro e eu sejamos tomistas, nós somos tomistas. Mas uma coisa é ser tomista, outra é negar o evidente. Né? Isso só facilita, isso ajudou muito. Você sabe que... Posso falar um pouquinho sobre isso? Claro, claro. No meu livro da Autoridade de Santo Tomás, uma das coisas que eu mostro, entre milhões de outras coisas, é um livro fartamente histórico, muito contribuiu para a resistência ao tomismo imposta pelo magistério da Igreja, o fato de vários tomistas passar a linha, entendeu? Ir além do que o magistério queria. Né? Veja, eu não estou desculpando os antitomistas, que foram indóceis quanto ao magistério, absolutamente indóceis, e isso resultou, sem dúvida alguma, no Vaticano II. Mas os tomistas tiveram sua cota de contribuição a querer impor coisas que o magistério da Igreja não tinha imposto. E, mais no fim da vida, Pio XII chega a queixar-se disso, de que alguns tentam ir além do que o próprio magistério deu. Então, é preciso... Nós estamos numa época em que o tomismo é absolutamente marginal, absolutamente. Nós não temos o menor espaço na universidade. E, quando tem, é um tomismo adulterado, é um tomismo domesticado, digamos assim. Né?
nesses dias me escreveu um ortodoxo, aparentemente um ortodoxo russo, né? Dizendo este absurdo aqui, ó. A doutrina da lei natural em Santo Tomás leva ao liberalismo. Ele está pensando, claro, isso ele está seguindo aquele Palamas ou Palamais, nunca sei como é a pronúncia, mas se você olhar os meios universitários tomistas atuais, eles são naturalistas mesmo. Por isso é que em meu livro agora, que vai sair pela Contra-Errores, Questões de Filosofia e Teologia, eu tenho um artigo, um texto longo, em que eu digo: o justnaturalismo de Santo Tomás não é naturalista. Então, o tomismo hoje, que existe na universidade, é domesticado, é naturalista. E, nesse sentido, ele acaba por confluir, sim, com o liberalismo. Mas isto não é Santo Tomás. Nunca foi Santo Tomás. Né? Para Santo Tomás, a lei natural está subsumida na lei da graça. Então, hoje, quando nós estamos absolutamente marginalizados ou domesticados, e quando é necessário voltar à prístina pureza da doutrina de Santo Tomás, coisa que nem o neotomismo conseguiu, só parcialmente, é aí então que nós devemos abandonar completamente o espírito de seita. Nós não estamos disputando cadeiras universitárias, nós não estamos disputando espaço em lugar nenhum, não estamos disputando a preferência de papas, não estamos fazendo nada. Hoje somos nós, Santo Tomás e a verdade. Né? Tudo quanto Santo Tomás disse de verdade será defendido. Tudo quanto disse de não verdade será negado. É a única maneira de você ser tomista perfeitamente. Porque Santo Tomás agiria assim em qualquer época. Em qualquer época. Né? Em qualquer época. Ele era, como Aristóteles, né? Um servidor da verdade. Ele não era um fundador de seita, de partido. Ele não era isso. Ele era um defensor da verdade. E ele, hoje, seria o primeiro a concordar com esse livrinho do padre Luiz Carlos Lotz. Seria o primeiro. Né? Seria o primeiro. Seria o primeiro a botar a pôr os olhinhos num microscópio para ver como é um verdadeiro embrião humano. Então, não cabe essa discussão. Essa discussão, para mim, é efêmera. É caduca. A própria discussão é caduca. Né? E não honra Santo Tomás. E digo, repito e repito, os tomistas sempre tiveram o primeiro que vai romper com isto, né? Os primeiros serão o padre Cornélio Fábio e Santiago Ramírez, já no século XX. Sempre tiveram esta péssima ideia de que Santo Tomás era inerrante e de que sua doutrina inicial, a do doente da essência, já era o tomismo definitivo. Isso acarretou problemas imensos na história do tomismo. Daí derivam os erros do cardeal Caetano, daí derivam os erros de João de Santo Tomás, daí derivam os erros do neotomismo, derivam daí. Foi preciso esperar Santiago Ramírez reconhecer que Santo Tomás estava errado no início da vida, quanto à analogia de atribuição intrínseca, que ele estava errado, ele reconhece isso em 1962, né? Foi preciso isso. E, agora, no século XXI, o trabalho desbravador, magnífico do padre Calderon, não é isso? Em especial com A Ordem Sobrenatural, que já foi até traduzido ao português, né? A Castela já o publicou. Então, hoje é trabalho de jogar fora as excrescências, entendeu? E as discussões passadas que nada contribuem para o assunto. E, por incrível que pareça, quanto a essa questão da concepção, da animação diferida ou imediata, é um pequeno livreto de um continuista, o padre Luiz Carlos Lotz, o que acerta. Né? É uma leitura obrigatória. Quem não gosta de ler ali, que João Paulo II disse isso,
Eu também não gosto, mas não importa. O central do livro é perfeito, é uma obra definitiva do padre Luiz Carlos Lodge, né? Foi de uma felicidade extrema e é uma tese, se não me engano, de doutorado dele. Parece. Se não me engano. Parece. É magnífico. É um livro magnífico que eu não canso de recomendar para que possamos sair, os tomistas, dessa discussão inútil. Né? É uma discussão inútil. A discussão, por exemplo, que o Garrigou-Lagrange faz um imbróglio. Né? Merkelbach, tomista também, é muito mais claro. Quem acertou foi Dan Scott. Pronto, acabou. Vamos passar a página? Vamos virar a página? Vamos para frente. Né? Assim é a história da ciência, assim é a história da teologia. Né? E Santo Tomás seria o primeiro a estar de acordo, com certeza, com isso que eu estou dizendo aqui. Perfeito. Nós temos duas presenças ilustres aqui, professor. A primeira é do grande professor Carlos Bezerra. Teremos uma live aqui no ano que vem. Imperdoável, você está sumido. Olha aí, grande abraço, João. Eu sei Estamos que o aqui Paulinho assistindo. O professor e o Paulinho está aqui conosco. Então, um grande abraço à família do professor, ao professor e ao Paulinho. O professor estará aqui no meu canal no ano que vem. Nós combinamos uma live para fazer no ano que vem. E a outra é do Lucas Lancaster, que está nos acompanhando. Grande Lucas! Boa noite, caro João e professor Nogueira. Tudo bem contigo? Olha aí. Quando sairá o livro sobre a autoridade de Santo Tomás? O senhor falou no começo da live, entre março e maio, algo assim, não? Não, estava programado para fevereiro, né? Mas com o Marcel, todas as voltas, com o envio de 600 livros do comentário ao Apocalipse, creio eu que vá para março, tá, Lucas? Mas, Lucas, você não compre. Eu vou enviar um de presente para você, porque você me enviou seus livros de presente. Então, não compre, que já está programado para enviar-lhe, tá? Muito obrigado, tá, Lucas? Professor, aí ele pergunta na sequência o que o senhor pensa do tomismo dos navarros. Da Faculdade de Navarra? Eu creio que seja isso também, né? Domesticado, né? Veja, eles têm contribuições, tá? Têm contribuições, é inegável. Até materialmente falando, por exemplo, o site Corpus Tomístico, né? Que seria de mim, por exemplo, se não houvesse o site Corpus Tomístico? Eu não tenho dinheiro para comprar a Leonina. Eu não tenho. Cada volume da Leonina é R$4.000. É uma coisa assim. É uma coisa impensável para mim. E o professor Alarcon fez a bondade de fazer esse site. Por outro lado, eles têm numerosas traduções de Santo Tomás, boas. Algumas menos boas, outras melhores. Mas é um trabalho fabuloso. Mas eu tenho divergências quanto ao tomismo mesmo, como, por exemplo, Juan Cruz, né, que é um dos expoentes de Navarra. Né? Então, é isso. Eu sempre procurei ter boas relações com eles, mas tenho divergências. Eles participam um pouco do que eu chamo domesticação do tomismo, tá certo? Sua naturalização, em vez da efetiva sobrenaturalidade de sua doutrina. Né? Eles, ademais, são muito João de Santo Tomás, no campo do signo, né? No campo do signo, e é outra divergência minha com relação a eles. Mas vejam, eu não estou negando, Lucas, que eles tenham contribuições, não estou negando, né? Sempre o reconheci publicamente, e sou muitíssimo agradecido pelo site Corpus Tomístico, né? Sem o qual eu não teria acesso ao texto latino de Santo Tomás. Né? Então é isso, mas eles participam, de certo modo, a meu ver, da naturalização, de certo pendor naturalismo, não radical, mas tem certo pendor naturalista. Eu anoto isso em livros eu já o disse, né? E o digo aqui agora. O tomismo de Navarra é, de certo modo, caudatário do Vaticano II.
sem dúvida nenhuma, é inegável isso, né? Eles são ligados ao Opus Dei, e trazem este selo, tá? Mas tem suas contribuições. Ele completa dizendo: se já era domesticado no século XV, imagine no século XXI. Imagine, no século XV, XVI, Francisco Vitória, o português Francisco Vitória, creio que era português, ele se formou com os nominalistas em Paris e vai para Salamanca com as ideias nominalistas. Ele introduz o nominalismo na teologia política tomista, o que vai ser potencializado por Francisco Soares, né? Que introduz na teologia católica a vontade geral de Jean-Jacques Rousseau antes de Jean-Jacques Rousseau, o que é fantástico. Ele é o primeiro a falar em vontade geral antes de Jean-Jacques Rousseau, né? E se você pegar vários livros de Navarra, vai dizer, não, Francisco Vitória e Francisco Soares são os pais do direito moderno. Isto é um elogio? Para mim, isto não é um elogio, é uma vituperação, né? Porque o direito moderno é um direito sem religião, é um direito acatólico. E eles consideram que isso é um mérito de Vitória e de Soares. Aliás, o seu artigo como era mesmo, agora me foge o nome, Santo Tomás não é naturalista, né? Mas direito natural. O Santo Tomás não é naturalista. Saiu naquela coleção de Direito e Metafísica, não? Saiu lá. E eu reuni agora neste livro, né? Ah, maravilha. Com ampliações, com correções e tal. Maravilha. A Cris Cruz nos manda também um boa noite, a paz de Jesus e o amor de Maria. Exatamente. Professor, bom, eu vou aproveitar aqui que, como eu estou com o senhor na live, para tirar duas dúvidas pessoais. A primeira delas é que em um livro de Dom Lefebvre, a saber, o Itinerário Tomista, né, que foi traduzido aqui como a vida espiritual, segundo Itinerário espiritual, não é? Itinerário espiritual, é que aqui no Brasil foi traduzido por A Vida Espiritual segundo Santo Tomás, alguma coisa assim. Eu não sei. Foi traduzido assim. Leonildo, quem me disse, aliás, eu só soube por ele, aí eu comprei o livro iniciando, disse que Maria, em sua vida, nunca havia ficado doente, porque a doença era uma consequência do pecado original. O senhor concorda com ele? Pois é. Essa é uma doutrina espalhadíssima, tá certo? Espalhadíssima. Que ela não tenha, de fato, ficado doente, eu concedo, tá certo? Eu concedo. Mas, veja, há mil coisas que resolver, eu só vou enunciar o problema, tá certo? Tá. Por exemplo, todos nós dizemos e repetimos que Adão e Eva eram imortais, correto? Sim. Mas não eram absolutamente. Eles tinham para manter, evitar o envelhecimento do corpo, e o envelhecimento é certa doença, tá certo? Para evitar o envelhecimento do corpo, eles tinham de alimentar-se do fruto da árvore do bem, da árvore da vida, tá certo? Que é também figura de Cristo, tá certo? A árvore da vida dava um fruto que garantia a imortalidade. Então, eles tinham dons para a imortalidade, mas o reforço do fruto da árvore da vida. Maria também. Maria, além de não ter nascido não ter sido concebida com pecado original, além de ter recebido plenitude de graças, ela se alimentou do fruto da árvore da vida. O quê? Cristo em seu ventre. Tá certo? Este contato teve um efeito semelhante ao efeito do fruto da árvore da vida para Adão e Eva. Né? Isto é o que eu vou dizer, tá certo? Porque não basta só dizer essa afirmação é correta, tá? É mais ou menos unânime entre os teólogos, mas é preciso explicar, né? Não se trata de uma
impassibilidade absoluta, porque o envelhecimento é É o que eu ia certamente. dizer. Sim. Aí temos a questão grave de como ela morreu, então, se é que morreu. Então, veja a quantidade de dificuldades que é preciso resolver. E eu não estou antecipando aqui, hein? Não estou antecipando, tá certo? Eu tendo a que ela tenha morrido, até porque a tradição da dormição no Oriente é muito estendida desde o século II, né? Tá certo? Desde o século II, que no Oriente, nas igrejas cismáticas, nas católicas orientais, sempre se festejou a dormição de Maria, né? É um belo nome, né? A dormição de Maria. Mas então, morreu de quê? A resposta dos teólogos em geral, morreu de amor. Tá? É mais ou menos o que diz Calderon de Santa Teresinha em seu livrinho Miniatura de Maria. Ah, é verdade. O senhor leu agora, pô. Gostou do livro? Esse livro do Padre Calderon é de tirar lágrimas dos olhos, né? Está aí um grande místico, o Padre Calderon. Mas morreu de amor também. Mas morreu com uma doença, né? Tá certo? É isso que é preciso investigar e eu não quero ter par pris, né? Eu não quero ter uma opinião preconcebida. Eu quero enfrentar a dificuldade e ver aonde chego. Pode ser que eu chegue a uma dúvida, tá certo? Eu chegue a certo ponto que digo, suspendo o juízo aqui. Pode ser. Mas eu não quero, e eu falo assim, sinceramente, eu não tenho soluções antecipadas, tá certo? Não tenho para essas graves dificuldades, né? Há muitas dificuldades, muitas. Quem se der o trabalho de ler aí no link o plano do livro, verá que são dificuldades reais que têm que ser resolvidas. Não basta, num livro tomista, a reafirmação do que a maioria dos teólogos diz. Isso não é suficiente. É preciso verificar a coisa, né? É preciso verificar a razão, a validade, a probabilidade, há mil coisas, mil nuances que é preciso encarar. Por isso é que será um livro muito grande, sabe? Muito grande, que eu pretendo, em princípio, que saia em dezembro do ano que vem, mas não garanto. Pode ser que eu leve mais tempo, tá certo? Eu não vou predeterminar o trabalho em função de um prazo, né? Tá certo? Eu não vou fazer isso. Ao contrário, pretendo que seja no fim do ano, mas se não for, será no ano que vem, em 2027 ou quando Deus quiser. Tá? Ótimo. O Lucas tem mais uma para nós. Pois não. Professor, perdoe a pergunta, mas vi certo o YouTube sustentar insistentemente que Santo Tomás pavimentou o nominalismo de Guilherme de Ockham. Como o senhor responderia a essa alegação? Isto é uma piada, né? É uma piada de mau gosto, né? Eu sei quem fez isso. Como pavimentou, se é o oposto, tá certo? Além do mais, essa afirmação tola, gratuita, ela salta uma etapa, porque entre Santo Tomás e o nominalismo há um homem chamado Duns Scott. E é claro que a sucessão é a seguinte: Santo Tomás tinha a inteligência entronizada, o intelecto. Duns Scott desentroniza a inteligência e põe a vontade em seu lugar no trono. Qual é o próximo passo? A negação da utilidade precípua do intelecto, eis o papel do nominalismo. Os próximos passos serão a dúvida metódica e o muro intransponível entre a mente e a realidade em Kant. É esta a história do pensamento humano. Nós temos essa coisa. Santo Tomás, Duns Scott, nominalismo, Descartes, Kant. Pronto. É essa a história essencial da filosofia depois. E Santo Tomás não tem nada a ver com o nominalismo. Absolutamente nada. Os que defendem essa coisa farta, isso é mero sofisma. Não passa de sofisma. Né? Santo Tomás afirma que os universais só são, enquanto tais, na mente e apenas individualizados nos indivíduos. Que tem isto que ver com o nominalismo, que nega o universal na mente e o universal individualizado.
O nominalismo nega o universal singularizado e nega o universal na mente. Como pode ter pavimentado se é o oposto? Existem 3 posições quanto a isto. O realismo exagerado, platônico e neoplatônico, de que participava Santo Anselmo. Existe o realismo stricto sensu, puro e simples, que é o de Santo Tomás e o de Aristóteles. E existe o nominalismo. Na filosofia moderna, o realismo exagerado vai desembocar no idealismo de Hegel, né? E o nominalismo vai desembocar no empirismo de Locke, Hobbes e os ingleses, no empirismo inglês. Tem nada a ver, nada. Isto nunca ninguém disse isso, nunca, nunca, nem os próprios nominalistas, nem os escotistas, e vem alguém agora, um aventureiro, querer lançar sofisma para jovenzinhos incultos, que não têm a menor noção do que estão ouvindo e que o seguem. São sofistas de internet, nada mais que isso. Professor, eu não sei se o senhor fala no livro sobre Maria também do papel de São José na vida dela. São José não aparece muito nas escrituras, mas eu gostaria de saber como é que o senhor dá um tratamento a ele. Eu falo, mas falo pouco, tá? Eu não quero me aventurar numa coisa que eu não domino exatamente, entendeu? Eu falo quanto ao papel dele relativo a Maria, por exemplo. Mesmo estando os dois com voto de virgindade perpétua, foi válido seu casamento, seu matrimônio foi válido? Essa é uma dificuldade, tá? Que alguns levantam, alguns racionalistas levantam, né? E tem de resolver. Mas eu não vou além disso, tá? Não vou além disso. Além desses episódios em que São José se mescla com Maria. São José necessita sede própria, né? Ou seja, um livro próprio sobre ele, né? Tá? E é muito mais difícil. Você sabe que muito... Até porque as informações sobre ele são pouquíssimas, não? São mínimas. E eu até, uma das dificuldades que eu tento enfrentar no livro porque também quanto a Maria há muito silêncio, né? E qual é a razão? O padre Calderon a dá no livrinho Miniatura de Maria. Falei que ia ser útil ao senhor. É a via oculta, né? Tá certo? É a via oculta para deixar que reluza a vida de Cristo, tá certo? Por isso não se trata muito de Maria. Então eu me pergunto se é lícito ocupar as lacunas com coisas da imaginação, tá certo? Na vida de Maria, né? Se é lícito. Essa é uma dificuldade que eu também não tenho resolvido. Eu vou tentar resolvê-la. Mas não é fácil. Não é fácil. Quanto a São José, eu acho que requer um autor realmente com luzes místicas, né? Coisa que eu não tenho. Então, um autor... Porque a mera ciência sobre São José é pouca, né? Você tem poucos dados sobre ela e pouco acúmulo de teologia sobre ele, né? Pouco acúmulo. Você tem livros piedosos sobre ele, mas teológicos propriamente muito poucos, né? Apenas anotações, apontamentos, não chega a ser substancial, tá certo? Sim. Ótimo. E eu acho que vou terminar com uma pergunta resumitiva, talvez. Quais foram os pontos em que o senhor encontrou ou ainda encontra mais facilidade e quais foram os pontos em que o senhor já encontrou resolvidos, por assim dizer? Tem muitos que eu não tenho resolvido e muitos que eu tenho resolvido. Certo. Por exemplo, contra Ruskin, né? Cristo se encarnou em previsão do pecado original, tá certo? Ou seja, em razão do pecado original. Claro que, tendo Cristo em sua onisciência, sabido que ele pecaria, e predestinado Cristo, tá certo? Ele predestinado em certa altura da história, a partir daí, Cristo passa a ser uma causa final, tá certo? Em si mesma, porque é aquilo, Deus extrai de um mal um bem incalculavelmente superior. E, de fato, extraiu de um mal
o pecado original, um bem infinitamente superior, que foi a encarnação. Tanto que a liturgia diz o felix culpa, né? O culpa feliz, né? A culpa de Adão. Isso a liturgia canta, né? O felix culpa. Bem, então, quanto a isso, também. Agora, eu vou dar a minha principal dificuldade. A minha principal dificuldade. Os thomistas divergem quanto à chamada mediação objetiva de Maria. Merkelbach diz que ela não atua na distribuição estritamente da graça, apenas na intercessão por ela. Tá certo? Já Igon diz que ela pode atuar enquanto instrumento, enquanto causa instrumental. Mas para resolver essa dificuldade, né, já os não tomistas, Rushdie, por exemplo, afirma a mediação absoluta de Maria, certo? Mediação absoluta. Não só como intercessora, mas como distribuidora. Mas é preciso resolver uma questão gravíssima que não está resolvida ainda. Eu não consegui deparar com uma exposição fundada sobre isso, nem sequer em São Tomás. O que é a graça? O que é a graça? A graça é algo criado por Deus de nada? Ou é eduzido de nossa alma, de nossa potência obedencial de nossa alma? Dependendo da solução que se dê a isso, quem tem mais razão é Merkelbach ou Eduard Rigaud. Entende? Entende o dilema qual é? É preciso antes saber o que é a graça. A graça é uma criação ex nihilo, acidental, claro, ou é eduzida acidentalmente da potência obedencial da alma. É preciso saber isso para ver se Maria distribui realmente, operativamente, instrumentalmente a graça. Agora, negar ou afirmar isto não nega a mediação universal, tá certo? É o que os tomistas sempre disseram. A mediação universal está garantida, tá? Está garantida. Outra dificuldade é se, além do mérito de congruo e do mérito de condigno, de que fala São Pio X, ainda há outro tipo de mérito de condigno intermediário, que é o que defendem alguns tomistas mais recentes. Então, são essas as dificuldades centrais, mas há muitas outras, tá certo? A questão da impassibilidade de Maria, a explicação da coisa mais perfeita, né? A morte, morreu, não morreu. Segundo Rushdie, Pio XII, no documento da Assunção, do dogma da Assunção, teria deixado implícito que ela não teria morrido. Entendeu? Tudo isso é preciso analisar, porque Rushdie não é um qualquer, né? É uma autoridade em Maria, né? Então, não basta dizer, os tomistas sempre disseram que ela morreu. Não, mas é preciso analisar os dois lados, as duas coisas. Então, as dificuldades são grandes. Às vezes me assusta um pouco, mas já que eu comecei por sua culpa, você é o culpado, agora eu vou adiante, né? Que Deus lhe dê saúde para isso, professor, porque realmente, assim, do que eu conheço, do pouco que eu conheci de Maria, através do senhor de bibliografia, o seu livro pretende ser o mais completo sobre o assunto, né? Veja, o livro de Rushdie é completo, tá certo? O de Rushdie é completo. La Madre de Dios, eu li em espanhol, né? Não em italiano. É completo, completo. Ele trata todos os assuntos, tá certo? O problema é se eu estou de acordo com o que ele trata, né? Ele não é um tomista e, às vezes, embora ele seja muito bom, o Rushdie, mas ele, às vezes, é antes piedoso que teólogo, entendeu? Mas ele, tá bom. Além do mais, eu me beneficiarei enormemente
da erudição dele. Porque a erudição de Ruskin é impressionante. Ele dá todas as citações de todos os teólogos, padres, e isso, pronto, eu não preciso sair a procurar, né? Está ali, está dado, é só copiar. Eu vou, no Proeme, eu vou dizer, muito da erudição deste livro se deve, na verdade, à erudição de Ruskin, né? Mas ele não é um tomista, né? Ele é grande, é um grande teólogo, mas não é um tomista. Enquanto nós temos, eu acho que Merkelbach é um exemplo de tomismo, menos na parte metodológica. Mas Merkelbach assim, é um exemplo de tomismo aplicado a um campo que Santo Tomás não aplicou tanto, que é a Mariologia, né? Tá certo? Mas, quanto à metodologia, etc., eu discordo radicalmente de Merkelbach em várias coisas, mas, de resto, para mim, é um modelo para mim, Merkelbach, entendeu? É um modelo, Merkelbach, o método, não a metodologia em geral, mas como ele desenvolve o raciocínio e, por outro lado, a erudição de Ruskin. Mas eu digo, Ruskin acerta no essencial quanto à mediação e corredenção. Entendeu? Ele acerta no essencial, que é dizer que a de Maria é secundária, é só hipoteticamente necessária, né? Ele usa até uma linguagem essa hipoteticamente necessária, ele está remetendo a ex suppositione, que é um conceito tomista. Então, ele conhece Santo Tomás profundamente. Então, o Ruskin não é um zero à esquerda, mas não é um tomista, né? Então, eu vou trabalhar com todos esses dados para tentar fazer algo que seja realmente algo que seja mais definitivo. Por que mais definitivo? Entenda-se. Não é que os outros não sejam grandes, mas já se passaram quantas décadas de Ruskin, de Garrigou-Lagrange? Ou seja, desde então, o tomismo já foi amplamente recuperado por Cornélio Fabro, por Santiago Ramírez, pelo padre Calderón, etc, etc. Então, você tem de voltar ao assunto com essas novas luzes, né? Tá certo? Com essas novas luzes, tendo atrás de si essa imensa bibliografia, que eu já li, tá? Eu praticamente li tudo. Faltava-me o Santo Tomás de Vila Nova, que o Leonildo me fez a delicadeza de mostrar. Realmente é impressionante os sermões de Santo Tomás de Vila Nova, e ele fala algo, ele fala de algo que os outros não falam. É o lugar de Maria está em ordem própria, em alguma ordem angélica, isso no céu, né? Então, ele aborda coisas muito interessantes, e é minha última aquisição bibliográfica, Santo Tomás de Vila Nova. Maravilha. O Jameson aqui, boa noite, Deus abençoe, grande satisfação. E para terminar a live, eu deixo agora uma pergunta do Leonardo Limeira, né, que está aqui, que não tem muito que ver com o assunto da live, mas eu vou falar de outro curso também, já que ele pergunta. Salve Maria, professor, o senhor já não pretende gravar o curso sobre a DSI? E eu pergunto também a respeito do curso do Padre Calderón, da doutrina do Padre Calderón. Não, veja, como eu disse, eu vou adiar coisas, né? Tá certo? Certo. Adiei. O da DSI eu vou adiar para o meio do ano, porque lá eu já pretendo estar com meio caminho andado do livro, tá certo? Então a DSI fica para o meio do ano. O do Calderón já está em andamento, eu já gravei 7 aulas. Ah, não sabia? Então eu estou Não desatualizado. Não a obra geral de Calderón, mas sobre Elordem Sobrenatural. Ah, não sabia, olha, estou desatualizado. Para Contra-Errores, falta gravar uma. Eu ontem gravei e mandei a 7ª aula, são 8 aulas sobre Elordem Sobrenatural. Ah, que maravilha. Eles estão vendendo na campanha do Capreulo, do livro do Capreulo. Sim. Que é um baita lançamento. Hein? Lançar Capreulo é um baita lançamento, é o príncipe dos tomistas. Né? É um baita lançamento. E ele está vinculando com isso o meu curso sobre Elordem Sobrenatural. Ah, maravilha.
Maravilha. Bom, nós já estamos com 1h29 de live. Então, só uma coisa, Leonardo. Então, espero que lá pelo meio do ano eu tenha condições, tá? Mas não está na minha mira, sim, com certeza. Sim. Bom, então agora nós completamos 1h30 de live. Acho que vocês vão ter aí na descrição do vídeo todo o índice do livro. Viram que não é um assunto fácil, mas acho que deu para tratar aqui dos principais pontos. Espero que o senhor conclua esse livro, né? Quanto antes, para nós, melhor. Eu sei que não é fácil, mas eu quero tê-lo aqui junto com os outros do senhor. Então, agradeço imensamente a audiência aqui de todos. Evidentemente, essa live vai ficar no meu canal, talvez até no canal do professor também. E, mais uma vez, aguardemos mais um livro. Professor, alguma consideração final, alguma coisa que o senhor gostaria de falar? Não, é só isso. Ou seja, desculpem-me que eu não vou fazer agora, imediatamente, o curso da DSI, etc., e alguns livros que eu adiei, cuja feitura eu adiei, a escrita, mas eu acho que vale a pena, né? Eu acho que é por uma boa causa. Tá? Sem dúvidas. Que Deus me ajude, né? E que Deus me ajude. Como eu disse ao senhor em um dos e-mails também, vai muito do momento, né, pelo qual a igreja passa também. Então, é um livro que vem muito bem a calhar. Mas para tratar um livro, um assunto desse, tem de ser algo mais definitivo, né? É como o comentário ao Apocalipse. Se é para repetir o que os outros diziam, eu não teria escrito nada, né? Entendeu? É porque eu tinha alguma coisa nova que dizer. E eu creio que também tenho agora, menos nova, que no caso do Apocalipse. No caso do Apocalipse, a novidade é muito grande mesmo, é uma posição muito própria. Aqui não tanto, mas há, como vocês podem ver aí pelo plano do livro, dificuldades numerosas. Perfeito. Então, dou uma boa noite a todos. Despeço aí do professor também. E até uma próxima. Obrigado, tá, João? Obrigado a todos. Imagine. Tchau, tchau.